Luana, me conta uma coisa. Luana, gente, bom, caçamos aqui no RH com feijão, aqui em Fortaleza, Luana Façanha, do Grupo Unimed. E queria que você falasse um pouco, Luana, do teu papel dentro do grupo, do tamanho do projeto de vocês. E como é que hoje você olha a educação continuada dentro da organização? Porque a gente está falando de um grupo médico. Sim, uma cooperativa médica. Exato, boa, uma cooperativa médica, obrigada. Que as pessoas precisam estar se atualizando sempre. Então, mais do que qualquer segmento, esse é um segmento que precisa estar sempre em movimento, porque a informação, ela muda muito rápido. Ela é muito orgânica, tecnologia, tudo, né? Então, eu queria que você se apresentasse, falasse um pouquinho do teu papel, um pouquinho do grupo, e falasse um pouco desse universo de vocês, desse desenvolvimento de gente, né? Porque tudo é feito por gente, né? Perfeito, é isso aí. Então, meu nome é Luana, eu estou no mercado aí de gestão de pessoas e como executiva há mais de 20 anos. Estou à frente da área de gestão de pessoas da Unimed Fortaleza, é uma cooperativa que já tem 46 anos, 4.300 médicos cooperados, 4.200 colaboradores. Uau. E uma carteira de clientes de aproximadamente 365 mil clientes. E é uma empresa que no último ano faturou em torno de 3,7 bi. Então, para ter uma noção. Uau! E a primeira melhor empresa para se trabalhar no Ceará. Muito bom! Então, eu vou falar não como a Luana, mas muito mais trazendo as fontes das pesquisas. Na última pesquisa foram quase 3 mil colaboradores que responderam. E tem uma pergunta no GPTW que é qual o motivo de permanência do colaborador dentro da Unimed? E o primeiro, disparado dos outros, é a oportunidade de crescer e se desenvolver. Então, isso sensacional, move a gente, né? Então, hoje é um KPI estratégico dentro da Unimed ser a melhor empresa para se trabalhar no Ceará. E nos últimos 5 anos a gente já ficou nesse ranking aí, pelo menos dos 5, 3 vezes como primeira melhor empresa para se trabalhar e outro foi em segundo, a 4ª melhor operadora de saúde do Brasil e a 34ª entre as 185 melhores empresas do Brasil para se trabalhar. Então isso é motivo de muito orgulho, mas principalmente porque está dentro da nossa estratégia. Isso faz parte da nossa estratégia. E o propósito da Unimed é cuidar das pessoas para que vivam mais e melhor. Então, isso é o que faz a gente acordar todos os dias, né? E sair com vontade de cuidar das pessoas, de salvar vidas, de buscar a melhor tecnologia, buscar conhecimento, buscar os melhores profissionais. Então, se é o motivo, o principal motivo de permanência dos nossos colaboradores, a oportunidade de crescer e se desenvolver, a gente tem que ter uma estratégia para entregar isso para o nosso colaborador. Se isso é valor para ele, isso tem que fazer parte da nossa estratégia. Dentro do DNA, é um pilar de vocês, né? Está dentro do pilar cuidar também. Dentro do pilar cuidar. Né? Então, hoje, quando a gente vai montar o planejamento estratégico de gestão de pessoas, é claro que vem da estratégia da empresa, né? Porque o grande desafio, acho que, de gestão de pessoas é tirar o potencial máximo das pessoas. Sim. Mas sempre pensando no cuidado integral. Né? A gente sabe dos desafios, principalmente pós-pandemia, na área de gestão de saúde, né? O desafio que é a saúde suplementar. Sim. Então, como é que a gente entrega a melhor tecnologia, entrega os melhores instrumentos, né? E tem as melhores pessoas. Então, esse é um grande desafio da gente. Quando você estava falando do engajamento na resposta da pesquisa, você falou de mais ou menos umas 3 mil respostas. E antes, você tinha comentado aqui que a Unimed Fortaleza, veja se eu entendi, tem mais ou menos uns 4 mil e poucos colaboradores. Isso. Ou seja, é um engajamento absurdo. Porque a gente está falando muito mais de 50%, a gente está falando o quê? 80%? É uma aderência muito boa, uma adesão muito boa. As pessoas gostam de participar porque sabe que a gente é uma escuta genuína e que a gente vai fazer algo com que ele está contribuindo na pesquisa. É como se
veja se eu entendi, é como se ele se sentisse parte desse todo. E como esse todo, e aí falando de Unimed Fortaleza, tem um objetivo que é cuidar das pessoas para que elas vivam melhor, Mais e melhor, isso. né? Fazer parte dessa jornada humana, eu acho que é de se sentir muito orgulhoso, né? Muito. E sabe quando você trouxe a palavra orgulho? O segundo maior motivo é o alinhamento dos valores e do propósito da empresa. Porque hoje, essa geração busca propósito. Então, ele não vai trabalhar em qualquer lugar, ele vai trabalhar em algo que faça sentido e que isso vá contribuir. Então, também o segundo maior motivo nos deixa assim, orgulhosos de saber que as pessoas estão ali porque elas compartilham dos nossos propósitos, dos nossos valores. Eu lembro que na pandemia, enquanto tinha que mover 5 mil pessoas para estar na linha de frente. E quando o nosso presidente falava assim, aconteça o que acontecer, nós não vamos fechar as portas dos nossos hospitais. E aquilo ali até Nossa, hoje... eu tô arrepiada, eu arrepiei também. Aquilo ali, a gente falava assim, gente, eu preciso contratar. Em média, a gente contratava 100 pessoas por mês. Em uma semana, a gente entregou 400 pessoas. No mês, a gente entregou 1.500 pessoas. Então, eu falo que é muito da nossa cultura também, sabe, Ana? A cultura é o jeito que as pessoas... É o que eu valorizo aqui dentro, né? Então... Por exemplo, para ele crescer, ele tem que ter uma jornada de desenvolvimento, ele tem que participar dos treinamentos, ele tem que buscar um aperfeiçoamento contínuo. E ele tem que ver relevância nisso, porque se eu não vejo relevância, eu não me conecto. Exatamente. Uma coisa que você falou aqui que me chamou muita atenção, eu acho que é extremamente sensível, tem a ver com a cultura, né? A cultura é muito forte. Então, hoje eu percebo que as pessoas precisam conectar os seus propósitos pessoais com os propósitos da organização. Isso. Né? Então eu falo que um encontro é de dois. Um encontro precisa ser de dois. E quando você me fala desse engajamento incrível de mais de 3 mil pessoas respondendo a uma pesquisa que mostra que a empresa é considerada um dos melhores lugares para se trabalhar, isso me encanta, porque eu acho que a gente esquece de ver isso nesse mundo com tanta tecnologia, nesse mundo com tanta inovação, com IA, com uma série de coisas. Onde está a humanização? Está no simples, está na cultura, está no DNA da empresa. E a cultura, ela influencia na concepção da estratégia e ela influencia na execução da estratégia. Não existe isso mais aquele negócio assim, olha, faz o que eu falo e não o que eu faço. A gente é muito exemplo da nossa cultura. Então, se eu, o simples fato de chegar numa empresa, na primeira semana entro, dou bom dia e ninguém responde, no segundo dia dou bom dia e ninguém responde, no terceiro dia eu não vou dar mais bom dia, porque aquilo ali não é valorizado. Sim. E a cultura é isso, é o como que a gente toma decisão, é o como que a gente faz, né, o negócio acontecer aqui dentro. Então, eu acho que isso é um dos grandes desafios, é que essa cultura e essa estratégia chegue até a ponta de quem está lá em contato com o nosso paciente. Nossa, incrível. Eu queria te agradecer muito por esse papo, porque eu acho que reforça que a tecnologia, a inovação, ela pode e deve andar paralelamente com a percepção do ser humano, né, do indivíduo. Não só do indivíduo dentro da organização, mas principalmente do indivíduo fora da organização, porque é o cuidar, né? A empresa tem o propósito de cuidar. Cuidar, né? E assim, não existe mais vida, a vida é uma só, vida profissional e vida pessoal. Exato. A gente quer trabalhar, foi esse o tempo que era, estudava, vou me divertir quando eu me aposentar, quando eu me aposentar eu vou viajar, a gente quer fazer tudo agora. Né? É porque é o agora que a gente tem, né? Exatamente, de novo, isso traz muito aprendizado pra gente. Então, como é que você conecta essas gerações, né, que é um dos grandes desafios da liderança? Eu trabalho com 4 gerações ao mesmo tempo, e aí vem o aspecto da diversidade, da inclusão, né? Precisa respeitar e entender que cada um tem uma forma de dar seu máximo. Então, acho que isso é um papel da gente, né? Tirar o máximo das pessoas
mas o máximo da Ana é diferente do máximo da Luana e tá tudo bem. Me conta um pouco de quanto tempo, faz quanto tempo que você está na Unimed Fortaleza? Na Unimed Fortaleza eu tô há 6 anos. E hoje você tem uma equipe de quantas pessoas? Hoje eu fico responsável por todos os subsistemas, desde a atração de talentos, incluindo medicina do trabalho, segurança do trabalho. Então, hoje eu tenho na minha equipe em torno de 63 pessoas. Hoje você tem a diretoria que abrange todo esse... Na cooperativa os diretores são médicos, né? Tá. Então eu me reporto para um médico e fico responsável toda pela parte de estratégia de gestão de pessoas dentro da Unimed Fortaleza. Sensacional. É um trabalho desafiador, mas é muito bom. Lidar muito com a vida é desafiador, é desafiador. Eu digo que outro dia eu fui fazer um bench num hotel lá em São Paulo, né? Eu falei assim, existe uma pequena diferença. As pessoas vêm para cá para tirar férias, para passear, né? Enquanto que quando o meu cliente chega no hospital, ele está numa situação difícil. Então, como cuidar dessa pessoa e dar o melhor de segurança e qualidade, né? E hospitalidade, sim, né? Porque a hospitalidade ela vem disso, é um hotel também. Existem serviços que são importantes para o bem-estar daquela pessoa, não é? Então eu tenho percebido que a hospitalidade dentro dos hospitais, ela tem e aí a hospitalidade com esse olhar, pensando na jornada dele, não naquele recorte de tempo, mas em todo o período. Desde um contato com o técnico de enfermagem, a nutricionista, a forma como é servido o alimento, a preocupação com tudo. É um serviço que precisa ser, que hoje, não precisa, né? Mas hoje tem sido olhado de uma forma diferente do que já foi lá atrás, né? Porque se você já está numa situação de vulnerabilidade, é importante que exista conforto, cuidado, acolhimento. Para isso, assim, a gente foca muito assim, eu preciso encantar o meu cliente interno para que ele possa encantar o cliente externo, né? Isso é uma coisa que nos move, porque ele precisa estar bem, ele precisa pensar, a gente tem que pensar na saúde integral como um todo, né? E no desenvolvimento, assim, eu estava olhando um relatório da BNT, que no Brasil, em média, as empresas investem em torno de 1.200 por ano por líder. A Unimed no último ano investiu R$7 mil. Então, assim, de fato a gente acredita muito, né? E existe muito aquela fala, e se eu desenvolver ele sair? E ontem mesmo eu falei na reunião, e se eu não desenvolver e ele ficar? Então, esse para mim as empresas não podem pensar em ter dúvida em investir nos colaboradores. Mas pela pesquisa, você vai desenvolver e ele vai ficar. Porque faz parte da aspiração dele, né? A gente se sente valorizado quando a gente aprende, né? Então, a gente está falando meio de andragogia, né? O adulto precisa ver a aplicabilidade para transformar isso em prática. Sim, com certeza. Nossa, gente, mano, eu queria te agradecer demais. Assim, eu passaria horas conversando contigo. Um papo bom, um papo claro, sabe? Uma linha de raciocínio limpa, muito fácil de entender. Você conduzindo aí também fica fácil. Muito fácil de entender. Muito obrigada. Assim, eu queria te agradecer demais. Obrigada. De te encontrar aqui, de te conhecer. E eu tenho certeza aí que a gente vai tá muito mais próximo aí nesse ano de 2025. Eu sou de Fortaleza, apesar de morar em São Paulo, mas eu tenho muito orgulho daquele que é daqui, da terra, né? Talvez tenha um pouco de identidade nisso, mas quando eu vejo empresas como a sua, né, a que você está, essa cooperativa, daqui, ser escolhida como uma das melhores empresas para se trabalhar, assim, de fato, me encanta. E eu acompanhei um pouco desse trabalho da Unimed lá por São Paulo, na época da pandemia, e os valores, porque isso também a gente soube lá, né, da forma como estava sendo conduzida aqui. Sim, vai dar certo. Vai dar certo. Hashtag vai dar certo. Cara, isso me arrepia. Foi demais. Eu acho que o engajamento foi incrível. Muito obrigada. Legal. Obrigada a você pela conexão, por essa proximidade.
acho que é só o primeiro contato dessa jornada aí que está por vir, né? É isso aí. Obrigada, Obrigada. Luana.